Os bunkers que eles têm ao redor do planeta, inclusive na Nova Zelândia, que foi um estudo que eu apresentei hoje, a gente teve esses dias uma informação que a procura por jatos particulares saindo dos Estados Unidos e indo para Nova Zelândia, onde tem vários bunkers, tem várias empresas que fabricam bunkers, essa procura aumentou 300... Porque está muito afastado? Muito afastado, 4 mil quilômetros de distância das terras mais próximas, clima ameno, né, um governo que é neutro, não se envolve em problema. Então, Nova Zelândia tem uma série de benefícios nesse sentido, né? Estabilidade econômica, estabilidade política, índice de criminalidade zero. Melhor do que todos o que eu falei. Produção de alimento que sobra. São, acho que 4 milhões de pessoas só para uma toneladas e toneladas de alimento. Então, eles exportam muita comida, porque sobra comida. Porque não é que é muita comida, é pouca gente. São poucas bocas para comer. Então, você tem uma autossuficiência alimentar e, além disso, você tem também ali uma densidade demográfica também pequena. Não é muvuca, entendeu? Então é um local que os poderosos do mundo escolheram aí como um lugar privilegiado para eles se protegerem. A gente sabe que Mark Zuckerberg tem um bunker dele na ilha de Maui, no Havaí, mas é o Peter Thiel, que na minha opinião é um cara que governa os Estados Unidos por trás do presidente Donald Trump. O Peter Thiel, que é o bilionário da Palantir Technologies, que é uma das tecnologias do anticristo, ele não apenas construiu em 2010 um bunker gigantesco lá, e tem 2 empresas que vendem bunkers que custam entre 3 a 8 milhões de dólares, né? E os bunkers podem ser alugados também. Você paga ali uma mensalidade de 2.500 a 3.000 dólares para passar um tempo no bunker, se você quiser. Na época que começou a pandemia, essa galera toda foi para lá. Peter Thiel foi para lá, Sam Altman da ChatGPT foi para lá. Muita galera. O Reid Hoffman, que é da máfia do PayPal também, que é o cara que criou o LinkedIn. E o Reid Hoffman falou que 50% do pessoal do Vale do Silício tem bunkers espalhados pelo mundo todo. E um lugar onde mais eles têm é na Nova Zelândia. E ele falou que quando ele foi para Nova Zelândia na época da pandemia, ele encontrou, por acaso, sem combinar, mais 10 outros conhecidos dele do Vale do Silício. E o que está acontecendo? A procura por jatos que estão sendo alugados, jatos particulares, para ir para Nova Zelândia aumentou 300%. A galera está sentindo que... Começar a prestar mais atenção por um lado, na Nova Zelândia. Aí a pergunta que fica é, será que eles já sabem que vai ter uma terceira guerra mundial? Tipo no filme Mundo Depois de Nós, quando o dono da casa fica sabendo? Nos filmes, na verdade, em 2 séries que eu vi, os bunkers dos milionários estavam mais para o norte, para a área congelada, ali, né? Para esse lugar mais... Sim, nos polos, assim, né? Nos polos. Mas eu acho também, não vejo por que iriam para lá. Né? Se você tem uma guerra nuclear e você tem um escurecimento da atmosfera com o inverno nuclear, você tem que ter uma infraestrutura de aquecimento excelente, né? E para acesso a alimentos também é complicado. Não que a Nova Zelândia seja muito calor, que ela faz frio pra caramba também. Faz. É meio... Se você olhar o mapa, você vê que não é muito longe do Polo Sul, não. Pois é. O negócio ali é bravo, né? É curioso que você vê que a Nova Zelândia, olhando no mapa, ela não é tão distante da Polinésia Francesa. A gente tá falando do Tahiti. E o Tahiti é clima tropical, pô, né? Aí você fala, caramba, não é tão longe. A Austrália tá mais ao sul, né? Ali a Nova Zelândia está bem pro sul, ali tá meio Polo Sul já. Mas assim, um governo sólido, comida abundante, população pequena, densidade demográfica pequena, baixo índice de corrupção, criminalidade pequena também. Então, escolheram a Nova Zelândia como um destino aí. Então, eu creio que o que está programado é isso. Você tem uma mudança de regime no Irã, depois eles vão tentar fazer uma mudança de regime no Paquistão também, porque o Irã e o Paquistão estão juntos e o Paquistão tem arma nuclear, isso a gente sabe, né? A gente sabe que naquela região ali do pessoal que disputa a Caxemira, você tem a China, o Paquistão e a Índia. Os 3 têm arma nuclear. Então, aquela região ali é complicada. Antes de partir para cima da China, tem que fazer a mudança de regime no Irã, acabar com o Hezbollah, com o Hamas e com os Houthis, para a China não contar com esse apoio, trocar o regime no Paquistão,
E aí depois eles... O Paquistão também é... Também está mais alinhado com, né, com grupos muçulmanos, terroristas e tal. É. Não querendo dizer que todo muçulmano é terrorista, não foi isso que eu quis dizer, apenas dizendo que eles têm um alinhamento com o Irã. Então, nessa ótica dos Estados Unidos, não adianta fazer uma mudança de regime no Irã sem fazer no Paquistão. Teria que se fazer também, né? Então, o que tá programado é isso. Vai acontecer exatamente assim, Daniel. Pessoal, o que foi programado em 2003 ou em 2001, que foi revelado pelo general Wesley Clark, era que eles iam derrubar 7 países em 5 anos. Isso foi em 2003, ou seja, o projeto que era para 5 anos, eles não concluíram ainda 22 anos depois. Então, às vezes muda, às vezes atrasa, mas o que está na cartilha é isso. E eu creio que, estatisticamente, a chance disso acontecer é maior. Então, foi uma breve pitadinha sobre Irã, né? Se quiser perguntar mais alguma coisa, pô, Irã tá fervilhando aqui na minha mente e na minha língua, né? Se quiser tirar mais alguma dúvida. Quer ver um outro dado estranho? Cada noite que Israel se protege dos mísseis que vêm do Irã, eles gastam 250 milhões de dólares. O quê? $1 bilhão por noite. Cada noite, porque os ataques são à noite, né? No Iron Dome, né? Cada noite são 250 milhões de dólares. Então, eles não têm mísseis e dinheiro para ficar mais 12 a 15 dias. Daqui a 15 dias acaba o dinheiro e os mísseis. Então, parece que o Trump falou de zoação, né? Daqui a 15 dias eu decido. Tipo assim, só vou ajudar quando vocês estiverem já na boca do corvo ali, né? No bico do corvo. Meio estranho, né? Então, se o Trump ficar fazendo muita resistência para ajudar, pode colocar na agenda aí, galera. Vai aparecer algum escândalo do Trump aí. Vai vir uma menininha falando que ele fez bobagem, vai aparecer uma lista do Epstein, alguma coisa aí. Pô, lembrando, não sou eu que estou falando. O Trump, no programa O Aprendiz, falou: P. Diddy é meu amigaço. Amo ele. Um cara maravilhoso. Trump participava de festa de aniversário dele. Tem tonelada de fotos dele juntos. Então, o Trump, ele tem 2 possibilidades de comprometimento. Com o Jeffrey Epstein e com o P. Diddy. E esse material está com os serviços de inteligência. E se os serviços de inteligência acharem que ele não está obedecendo o que eles querem, eles podem soltar o compromate aí. Agora, vê pro Trump como tá difícil a situação. Ele se elege com ele tá abatido, não, cara. Ele se elege com um papo de pacificador. America first. Não, e pacificador, vai acabar com as guerras e tal. E tá sendo obrigado a entrar numa guerra que ele não queria. Você vê que ele não se quebrando com os apoiadores dele. E agora ele tá tendo que falar grosso. Ele tá se quebrando. Talvez, eu repito, talvez tenha sido por isso que Elon Musk saiu fora. Que ele falou, não vou entrar nessa parada não. Porque essas coisas não se decidem de uma hora para outra, né? Isso já tá sendo aventado faz tempo. Já tava chegando o briefing, já falou, ó, vou atacar os caras, você tem que me ajudar. Se não ajudar, já viu, hein? Lembra daquele cara do filho do Hamas? Sei. Que era o filho de um dos fundadores do Hamas e tal. Ele deu uma entrevista no começo do ano, falando que se todos os países do Ocidente não... atrás desse cara para entrevistar. Então... Se todos os países do Ocidente não ajudassem Israel a destruir o Irã, esses países iriam... esses governos seriam derrubados. Por quem? Ele não falou? Então, aí era no programa do Piers Morgan, e o Piers Morgan sempre faz debate, né? Era um debate desse cara, que é Hassab, né? Esqueci o nome dele, com o Cenk Uygur. Cenk Uygur é um descendente de turco. Ele criou um grupo lá nos Estados Unidos chamado Young Turks, Jovem Turcos, né? Então era um debate de um palestino, mas que se virou contra a Palestina e passou a trabalhar para a inteligência israelense, né? O cara era um agente duplo, né? Trabalhava por Hamas e pro Mossad ao mesmo tempo, e debatendo com o turco. E aí, na hora que ele falou isso, o cara falou, ô, peraí, você falou, nós vamos derrubar esse governo. Ele falou, 2 perguntas. Quem é esse nós e como que vocês vão derrubar? E aí? Aí ele perguntou 10 vezes e o cara deu só um somebody. O cara deu uma risadinha e falou assim, nós não vamos elegê-los novamente. Ele falou, peraí, mas você não vota nos Estados Unidos? Como assim nós não vamos eleger? Você não vota na Inglaterra? Você não é cidadão americano? Como se influenciassem na eleição, né? Ele falou, a gente não vai escolher mais esses caras. Ele tá querendo dizer o quê? Que se eles quiserem acabar com a carreira política dos caras, eles acabam. Pois é. Então ele falou, você está ameaçando o Ocidente? Você está falando que vai derrubar como? Você está falando que vocês vão matar alguém? Ele falou, não, a gente só não vai eleger os caras mais. Ele falou, mas você não vota lá? Você é cidadão americano? Ele falou, não. Aí ele falou, responde o que eu estou te perguntando.
Você falou, nós vamos derrubar. Nós quem? Derrubar como? Ele falou, já respondi. E aí olha o nível da parada. Se o Trump entrar numa de que não vai ajudar Israel, porque ele quer agradar o movimento MAGA, que são os apoiadores, pode ter certeza, vai aparecer um escândalozinho dele aí mesmo.